Boa noite, a paz de Cristo Jesus. Estou aqui no Telegram. Telegram não, no Instagram. Estou também no grupo de estudo simples. Gostaria de saber se vocês estão ouvindo bem. Por gentileza. Tá dando para me ouvir? Se tiver dando para me ouvir, ó, manda um okzinho para mim ficar ciente que vocês estão me ouvindo bem, por favor. Tudo bom, gente? A paz de Cristo Jesus. Estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Tá legal? Manda um ok aí. Tá aberto os comentários, por gentileza. Esqueci de pegar minha água. Minha água não, minha coca, né? Meu irmão e amigo Evandro, uma pessoa qual Deus colocou na minha vida no passado, quando nós se conhecemos, amigo de longas datas e até hoje, uma amizade de muitos e muitos anos. E prove a Deus afastar, mas prove Deus juntar novamente. E assim, cara, que maravilha é poder estar com meu irmão, meu amigo Evandro, nessa empreitada. Então, irmãos, estamos aí começando hoje o estudo bíblico simplificado, onde a gente vai estar falando um pouco da palavra de Deus. É difícil, tem pessoas melhores do que eu, muitas pessoas crânios aí, mas nós estamos aí também para fazer a diferença. Sou jovem, sou novo, e a gente está aí para fazer história, para a honra e a glória do Senhor. Me desculpa qualquer erro que eu venha cometer, irmãos. Já peço de antemão. Peço desculpa por qualquer erro que eu venha cometer, até porque ao vivo é mais difícil. E estamos ao vivo, literalmente ao vivo. Estou ao vivo em duas plataformas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Aquele frio na barriga batendo, mas Deus é fiel conosco. E eu acredito na palavra e na promessa de Deus para nossas vidas. Gostaria de estar orando antes da gente começar o nosso bate-papo, começar a falar. Gostaria de a gente estar orando. Pô, que bênção, minha irmã Luciana está me vendo, caraca, que honra. Então assim, antes da gente estar começando, eu gostaria de estar orando, me apresentando para os irmãos. Na realidade eu preciso me apresentar para vocês, porque é uma questão de confiança. Existe aqui um elo de confiança entre nós, aonde vocês confiam em mim e eu confio em vocês. Não tem como a gente falar da palavra de Deus, não tem como vocês escutarem aquilo que Deus tem ministrado na minha vida sem me conhecer. Não existe essa possibilidade. Até porque aqui eu falo para pessoas, amigas, famílias, falo com pessoas que eu conheço e pessoas que eu não conheço, nunca vi na minha vida. Existe esse cuidado de você me conhecer, você saber quem eu sou. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti. Senhor, estamos nesse projeto, Senhor, que inicia hoje, estudo bíblico simplificado, no qual o Seu Filho, presbítero Kleber, Senhor, a qual o Senhor colocou, Senhor, desse desejo no meu coração de estar iniciando, Senhor, esse projeto. Pai, muito obrigado, que o Senhor venha estar me capacitando cada vez mais, que diminua eu e cresça o Senhor e engrandeça, Senhor, sobre a minha vida. Pai amado, Pai querido, Senhor, que não venha eu falar, que não venha ser o que eu venha falar ou ministrar aqui nesse lugar, mas sim aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja, aquilo que o Senhor quer ensinar para os teus filhos, todos aqueles que estão online, todos aqueles que estão acompanhando o estudo, Senhor. É isso que eu te peço no nome santo do Senhor Jesus. Seja conosco, Senhor, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. No nome santo do Senhor Jesus, nos dando, Senhor, uma noite abençoada, Senhor, de estudo, Senhor. Para a honra e a glória do Teu nome. Amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, prazer. Eu me chamo presbítero Kleber. Eu tenho aí uma caminhada aí de 12 anos. 12 anos de caminhada no Evangelho, se não mais. Eu calculo 12 anos, se eu não estou errado.
Eu acho que até mais, acho que são 13. Mas 13, acho que são 13 anos, mas calculo 12 anos. Fora um ano como me converti na Batista, lá no Rio, em Quintino. Me converti, fiquei pouco tempo, me desviei, fui vivendo uma vida pregressa, uma vida de ruína. Mas o Senhor, até o dia que o Senhor me chamou novamente para o Evangelho, e 12 anos atrás. Irmãos, eu sempre falei isso no decorrer da semana e continuo falando. Não espere de mim perfeição. Eu não sou perfeito. Não sou. Eu tenho muitas e muitas falhas. Quem anda comigo, quem está do meu lado, conhece as minhas falhas. Infelizmente, a gente vê um tempo onde a gente gosta de maquiar as coisas. E eu não estou aqui para maquiar nada. Eu tenho falhas, eu tenho defeitos. Já tive muitos e muitos mais. Mas o Senhor veio limpando, mas ainda assim eu tenho minhas falhas, tenho meus defeitos. Sou pecador, sou errante como qualquer outra pessoa nessa face da terra. Como eu disse, tem pessoas melhores do que eu. Eu sou aí, estou começando esse projeto, estou começando agora, ainda sou novo na caminhada. Eu tenho 31 anos. Quando eu me converti, ainda me converti ainda jovem. E cheio de mazelas. Mas, prove a Deus, me dá o conhecimento e eu poder estar passando para os irmãos. Eu, pela misericórdia de Deus, eu pedi uma coisa ao Senhor e o Senhor me deu, que foi conhecimento. E eu sempre pedi isso a Deus. Eu falei, Senhor, quando eu me converti, falei, Senhor, não tem como a gente entrar num jogo sem saber a regra. Não tem como eu servir o Senhor sem antes te conhecer, saber por que eu estou te servindo, por que eu estou fazendo isso. E o Senhor me deu o conhecimento, louvado seja o nome do Senhor. Mas também não só me deu, como eu também busquei por tal conhecimento. Eu sou formado em 2 faculdades de teologia, praticamente. Por que eu vou explicar isso? Eu terminei... eu quase que terminei a minha faculdade de teologia na congregacional, faltando algumas matérias. Como terminou a faculdade de teologia na congregacional, onde eu fazia, então eu migrei para uma outra faculdade, na FATEF, que fica aqui em São Pedro da Aldeia. E um beijo para o apóstolo Jardel, uma bênção. E eu recomendo, você que mora aqui na região dos Lagos, vá na FATEF. Eu faço propaganda sim, porque é um homem de Deus, um homem abençoado, que muito me ajudou. Então, assim, falta pouco para mim terminar. Na FATEF, pela FATEF, falta pouco. Então, as matérias que faltavam na congregacional, eu fiz na FATEF. Mas como a congregacional acabou, eu não pude concluir os meus estudos. Eu não pude. Então, eu tive que pegar... eu tenho que fazer a minha conclusão pela FATEF. Falta 4 matérias. E é algo que está esse projeto no meu coração de estar terminando. A minha faculdade de teologia. Então, eu terminei pela congregacional, sem diploma. Tenho meu histórico, tenho tudo, mas eu não tenho diploma. E estou terminando pela FATEF. Vou terminar pela FATEF ainda esse ano, no nome do Senhor Jesus. Falta 4 matérias. E eu preciso terminar, fechar essa brecha. Então, assim... eu sou uma pessoa formada e pela misericórdia, não estou falando isso para me engrandecer para ninguém. Deus me livre e guarde. É pela misericórdia de Deus. Então, assim, fiz isso, tenho essa caminhada de 12 anos, teólogo, estudioso, sempre, praticamente a minha vida dentro do Evangelho foi dando aula. Eu dei aula para criança, adulto e idosos. Então eu dei aula para todo mundo, eu dei aula para todas as faixas etárias. Tanto para os adolescentes, pré-adolescente, criança, jovens, adultos, eu passei por cada pessoa. Eu fui galgando cada atividade dentro da igreja. Então, assim, a aula sempre esteve muito presente na minha vida. Eu sempre fui muito presente com isso. Então, foi algo assim maravilhoso de Deus. As experiências que eu adquiri no decorrer da minha caminhada, para hoje poder estar chegando aqui e estar podendo falar. Só Deus sabe o quanto é a alegria que me dá, o prazer que me dá
dentro do Evangelho de Deus, eu poder estar ministrando aula. É um prazer. Aquele frio na barriga, aquele medozinho, aquele frio na barriga é maravilhoso. É maravilhoso. E uma coisa que eu sempre falei, no dia que eu perder esse medo, no dia que eu perder o frio na barriga, significa que eu perdi a presença de Deus. E leva isso para a sua vida. E hoje, começa hoje, o estudo bíblico simplificado na rede, com muitas dificuldades, mas com muitas bênçãos. Deus levantou um povo para me abençoar nessa terra maravilhosamente essa semana, que fez toda a diferença. Deixa eu ver quanto tempo de live nós já temos. Já vamos começar, tá, irmão? Só para vocês me conhecerem. Então, Deus levantou um povo maravilhoso nessa terra, me abençoou com muita coisa. E hoje eu podendo estar aqui falando da palavra de Deus para vocês. Eu espero que vocês que estejam me vendo aí, eu ainda não desativei nada. Os comentários estão abertos, tanto no grupo quanto no Instagram. Você, irmãos, diretamente para cá, para essa câmera aqui. Você, irmão, que está no grupo, por favor, me siga. E vá para o Instagram também. Me siga lá no Instagram. Veja os comentários, veja minhas publicações diárias no Instagram, porque lá o desenvolvimento é bem melhor. O Facebook trava, limita mais um pouco. Então o Instagram te deixa mais livre, mais liberto. Então você que me segue aqui, vai lá, @KleberDaCostaN. Simples e fácil e objetivo. KleberDaCostaN, vai para o Instagram também. Me siga lá, que durante a semana eu vou jogando conteúdo. Todo dia eu vou estar jogando sempre um conteúdo no meu Instagram, tá bom? Irmãos, sem muita demora, vamos estar começando. Já oramos, você já me conhece um pouco. No decorrer de todas as aulas, eu sempre vou estar falando um pouquinho de mim. Não muito, porque eu não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar da palavra. E vocês, acredito que vocês não estão me ouvindo uma hora dessa para ouvir de mim mesmo, mas sim ouvir a palavra de Deus. Então, como eu disse, não espere de mim perfeição. E desde já, eu peço perdão, antes de eu começar. Eu peço perdão para todas as pessoas que eu fiz algum mal e eu não me lembro. Se eu fiz, se eu não fiz. Se eu fiz algum mal, que eu me lembre, perdão. E se eu não fiz algum mal a você, sem pensar, eu te peço perdão também. Eu peço perdão para todos vocês que algum dia eu fiz alguma coisa. Estou aqui com o coração limpo e aberto para poder estar pregando a palavra de Deus. Outra coisa, e essa é muito importante. Sou presbítero da casa do Senhor, porém, eu não tenho intenção nenhuma de montar igreja para mim. E algumas pessoas têm me procurado e têm falado, vai fazer... Não tenho essa intenção. Eu acredito na promessa de Deus. Deus me prometeu essa bênção, mas eu acredito que existem alguns processos que eu preciso ainda passar na minha vida para que essa bênção venha a ser alcançada. Então, assim, quando Deus falar, quando Deus mostrar, direcionar, dar todos os respaldos, vocês podem ter certeza que eu vou falar, mas essa não é a minha intenção. Minha intenção hoje aqui, da live, com tudo que eu estou fazendo, é de pregoar a palavra de Deus, ensinar, tirar peso das costas de muitas pessoas que carregam peso, tirar e trazer a verdade do Evangelho. Outra coisa, você que é liberal, que tudo Deus é Deus, Deus está em tudo, eu posso fazer o que eu quiser, sinto te informar, eu não sou liberal. E para você que também é religioso, que tudo Deus não pode, que é pecado, eu também não sou religioso. Eu prego a palavra de Deus. Então, a discussão aqui está aberta. O bom da palavra, da ministração, é que a discussão está aberta. Você pode me mandar pergunta. Se você não concorda comigo, eu não vou ficar ofendido. Você coloca aí, eu não concordo com você. Amém, glória a Deus. A gente vai discutir a palavra de Deus aqui nesse lugar. Amém? Então, vamos lá. Irmãos, abra sua Bíblia em Romanos 5, por gentileza, para a gente estar dando início ao nosso estudo. Romanos 5. Vocês estão me ouvindo bem? Romanos 5, a partir do versículo 12. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Manda um amém aí, bota um joinha, comenta, compartilha, curta, que a aula vai começar agora. Glória, já subiu aqui no grupo, perfeito, glória a Deus. Então, todos já abriram a Bíblia? Romanos 5 a partir do versículo 12. O tema da nossa semana
Tema da nossa semana não, o tema do nosso estudo, eu acredito que vai ser em torno de 3 a 4 semanas que eu vou estar falando sobre isso, eu acredito. Se não, pode ser menos, mas acredito que seja entre 3 a 4 semanas falando sobre isso. E a palavra é o seguinte, o tema, da escravidão à liberdade. E não tem como a gente falar da escravidão à liberdade sem antes a gente conhecer a história. Então a historicidade é muito importante para nós, para a gente aprender algumas coisas. E o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos, versículo 12, 5, 12, ele traz assim: portanto assim, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quanto à lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão a Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurou aquele que ainda ia de vir. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Ele está falando assim, olha, por um homem entrou o pecado. Por um homem entrou o pecado. E aí a gente vai começar a entender a escravidão. A escravidão que estava sobre nós, a escravidão do pecado, a qual Cristo morreu na cruz do Calvário para nos trazer liberdade. Então é nesse viés que eu quero trabalhar com vocês. É nesse viés que eu quero que vocês entendam. Então assim, como é que a gente tem que voltar à história? A gente tem que voltar lá no início. A gente tem que entender lá no início o que aconteceu, para a gente conseguir entender o que está acontecendo, o que Paulo está falando aqui. Porque Paulo, ele chega na igreja de Roma, ele manda uma carta à igreja de Roma, uma igreja a qual ele não conhecia, tá? Essa carta que ele está enviando aqui a uma igreja a qual ele não conhecia até o momento. Até o momento ele não conhecia. Vocês vão acompanhar logo no capítulo 1 de Romanos. Logo no capítulo 1 de Romanos. Está algum canto aqui. Romanos 1, versículo 12. Que está escrito assim: e isto é para que em vossa companhia reciprocamente nos confortamos por intermédio da fé mútua, a vossa e a minha. Porque não quero, irmãos, que ignorais que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no qual tenho sido até agora impedido. Então assim, se vocês lerem um pouco antes, vocês vão entender que Paulo não conhecia a igreja de Roma. A igreja de Roma, Paulo escreve para uma igreja a qual ele não conhecia. Uma igreja a qual eu uso Bíblia de Genebra. E eu faço propaganda dessa Bíblia sempre. É uma Bíblia maravilhosa para estudo. A historicidade da Bíblia aqui vai dizer que talvez a igreja de Roma tenha sido fundada no período ali de Atos 2, quando a descida do Espírito Santo, a pregação de Paulo, alguns romanos que estavam ali, alguns judeus romanos que se encontravam ali no templo, ouvindo a palavra de Deus, montaram a igreja deles. Ou montaram a igreja deles ali em Roma. Isso a história vai estar dizendo, os historiadores vão estar dizendo isso. Então assim, Paulo escreve uma carta a Roma. E essa carta ele vai tratar de detalhes de algumas coisas. E uma das coisas que ele vai tratar, ele vai falar da escravidão que está escrito em Romanos 5, em seguida, uma sequência. Ele vem trazendo Romanos 1, a saudação. Ele vem falando da idolatria, algo que ele estava combatendo, que era algo que acontecia muito em Roma, a idolatria, o homossexualismo. Ele também vem falando sobre o juízo de Deus no capítulo 2. Ele vem falando sobre os israelitas. Ele vem falando sobre Abraão, sobre os circuncisos e incircuncisos. Ele vem trazendo uma série de fatores, uma série de detalhes, até chegar em Romanos 5. Por que ele está trazendo isso? Por que ele fala sobre isso? E aí que está a pergunta, e a pergunta mais coerente e certa a se fazer. Por quê? Porque a história começou com o povo judeu. Se você é cristão, protestante, você não consegue entender que a história começou com o povo de Israel, me desculpe, irmão, você está passando
pelo estreito, no vale da sombra da morte. Assim, porque a história começou com eles. E isso é bíblico. Eles são detentores do oráculo de Deus. Então, assim, não começou comigo. Não começou com a igreja ali, com Martim Lutero. Não começou com ninguém desses. A igreja começou com os judeus. A palavra foi lançada primeiramente para os judeus. Então, assim, a gente precisa ter a maturidade e o entendimento de entender a cultura judaica, entender a palavra judaica, entender a época judaica, o porquê que aconteceu, para que a gente venha trazer para os nossos dias e tenha entendimento amplo da palavra. Estão entendendo, irmãos? Estão me compreendendo? Estou sendo claro? Por favor, hein? Faz assim, ó. Tá, eu estou entendendo. Amém? Dá um amém aí se estão me entendendo. Então, Paulo vem trazendo um monte de fatores. E ele vem apresentando Israel. Ele vem falando de Abraão, da fé de Abraão. Ele vem falando uma série de fatores acerca do povo israelense, porque a palavra, o oráculo estava sobre eles. A palavra estava sobre eles. Tudo foi para eles. Porém, entretanto, eles rejeitaram, como vai dizer a própria palavra. Então ele vem trazendo esse entendimento para a igreja de Roma, para entender que primeiro começou com eles e foi estendido a outras pessoas. Então, ele vem falar de Adão. E a gente vai entender um pouquinho aqui da liberdade e a escravidão. Quando a gente tem liberdade, a gente tem confiança. Quando a gente tem liberdade, a gente tem confiança. E quando Deus criou Adão e Eva, vamos botar Adão e Eva, eles já nasceram grandes, eles já nasceram velhos, eles não nasceram de um criança e foram crescendo. Eles já nasceram velhos e com experiência, com liberdade. Porque conforme a gente vai galgando espaços, a gente vai galgando experiência. Conforme a gente vai caminhando na nossa vida, a gente vai criando experiência. Eu outrora era criança. Hoje não sou mais criança. Hoje cresci. E uma vez que eu cresci, hoje eu tenho mais liberdade hoje do que quando eu era criança. Então, existe uma maturidade do linguajar de Deus com Adão e com Eva. Existia uma maturidade. Existia um diálogo muito, muito legal entre eles. Tanto que existia esse diálogo porque todo dia, na virada da tarde, o Senhor estava ali. O Senhor estava ali conversando com Adão, todos os dias. Adão, fala aí, como é que você está? Está tranquilo? E aí? Deu um nome para o boi? Boi tem cara de boi? Leão tem cara de leão? Aqui tem os peixes tainha. Tainha tem cara de tainha. Então assim, ele foi falando os nomes e ali batia papo, conversava. E aí, comeu qual fruta hoje? Tá tranquilo? Pá, comeu legal? Tá bem com você? Tá tudo legal? Existia uma comunhão, existia uma conversa, existia diálogo. E existia uma lei, uma única lei. Quando se tem liberdade, quando se tem confiança, a gente não precisa encher as pessoas de leis e 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 leis. Porque a pessoa é velha, a pessoa é experiente. A pessoa já é conhecida. Então, Deus fala para ele, olha Adão, de toda árvore você pode comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não. A árvore do conhecimento. Porque certamente, quando dela você comer, você morrerá. É isso a palavra lançada. Essa é a palavra lançada para Adão. Adão, tudo você pode comer. Existia relacionamento. Isso aí, missionária Denise. Existia relacionamento. Corretíssimo. Então, assim, tudo você pode comer, mano. Tá liberado, pô. De tudo. Sendo que o não existiu. Não. Um não, um único não. Por conta do relacionamento, por conta da confiança, por conta da liberdade, um não houve. A árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode comer, porque no dia que dela você comer, certamente morrerá. E o que Adão faz? O que Adão faz? Ele vai lá e come. Motivado, e eu não vou entrar aqui
motivado pela mulher. Não, ele errou. Não foi motivação da mulher, porque às vezes a gente fica... Isso aqui não é pregação, isso aqui é estudo. O representante nosso era Adão. O representante nosso era Adão. Se a mulher comesse o fruto, ela ia comer sozinha, o problema é dela. Mas o nosso representante é Adão. Adão era o nosso representante legal. Mas como é isso? Alguém não sabe entender? Alguém não entende o que é nosso representante legal? É mais ou menos assim, nós hoje temos o Bolsonaro. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou aqui falando de política. Eu não vou falar de política em nenhum momento aqui. Então assim, isso aí, minha irmã, tá certíssima. A ordem foi para Adão, não foi para Eva. A ordem foi para Adão, não foi para Eva. Então nosso representante legal era Adão. O cabeça é o homem, me desculpa. Se tem alguma feminista nos assistindo, o cabeça é o homem, isso é bíblico, tá? Tá lá em Efésios. Cabeça é o homem. Cabeça do homem é Deus, a cabeça da mulher é o homem. Então assim, o cabeça ali naquele momento era Adão. Adão tinha responsabilidade sobre a casa dele, sobre a família dele, e a responsabilidade sobre toda uma geração. Ele foi o nosso representante legal. Sendo ele representante legal nosso, minha Coca-Cola está mais água do que só. Sendo ele representante nosso, como eu estava dizendo, o Bolsonaro hoje é nosso presidente, ele é nosso representante aqui nesse lugar. Então assim, uma vez que ele sendo o nosso presidente, ele fala, olha, vou estar entrando em guerra, está tendo em guerra aí, né? Rússia e o outro país que eu não me lembro. No momento que o presidente fala, olha, eu estou em guerra também, eu vou lá invadir o outro país lá, vou ajudar a Rússia. Porque eu vou obedecer o BRICS, que é um acordo bilateral entre Brasil, China, Rússia e entre outros países aí, como África do Sul e tem mais um outro. Eu vou obedecer o BRICS, eu adoro o BRICS. Então eu vou entrar na guerra, vou ajudar a Rússia contra a Ucrânia. Ele fazendo isso, ele é o nosso representante. Quem vai estar entrando em guerra? A nação brasileira. Toda a nação vai estar entrando em guerra por conta de uma canetada do nosso presidente. E o que aconteceu com Adão foi a mesma coisa. A paz do Senhor, Alex, que Deus te abençoe, meu amigo. O que aconteceu? Quando isso acontece, quando Adão peca, ele era o nosso representante na terra. E foi o que a gente acabou de ler em Romanos 5. Adão, ao qual perfigurava o que havia de vir. Ele era nosso representante naquele momento, mas existiria um outro representante que iria vir. Mas enfim, o nosso representante legal, Adão, quando ele comete esse pecado, quando ele come o fruto proibido, ele gera pecado para toda a humanidade. Nós se tornamos escravos do pecado em Adão. Em Adão, no primeiro Adão, se tornamos todos nós pecadores. Todos nós transgredimos com Deus. Ah, mas eu nasci, eu não cometi pecado. Uma criança não comete pecado, ela já nasce pecadora. Ah, mas eu não concordo. Aí é outros 500. A criança quando nasce, ela já nasce pecadora, já nasce com pecado adâmico. E o salário do pecado é a morte, então todos nós morremos por conta disso. Dando para compreender, irmãos? Dá um amém se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, por favor, só para me saber, porque a live assim eu estou falando com câmera, estou me olhando, eu não tenho ideia, não tenho menção, não tenho como mensurar se vocês estão me entendendo ou não. Pô, estão me entendendo? Manda um ok, pô, eu estou entendendo, um amém. Fala qualquer coisa aí, amém? Amém. Então assim, Adão, sendo nosso representante legal, ele peca. E ele traz para nós o resultado desse pecado adâmico, a morte. Então todo homem nasce em pecado. Todo homem nasce em pecado. Por que nasce em pecado? Porque nasce por conta do pecado adâmico entranhados em nós, está dentro de nós.
O DNA do primeiro homem na Terra está em nós. O mesmo DNA de Adão lá há torno de 7 mil anos atrás é o mesmo DNA que corre nas nossas veias hoje. Nós somos interligados. Ainda tem gente aí que é preconceituosa, né? Somos todos irmãos, cara. Somos todos irmãos em Adão. Adão, o pai da humanidade. Então, assim, todos nós somos irmãos em Adão, em Cristo, no primeiro Adão, mais ainda em Cristo. Nós somos irmãos mais ainda em Cristo. Então, assim, acontecendo isso, Adão pecando, Adão errando, fazendo aquilo que era errado, ele trouxe pecado, ele trouxe morte, gerou morte. Para a gente entender como é que a transgressão é tão ruim. Uma vida pregressa de Adão, a qual ele fez tudo aquilo que era errado. Ele fez tudo aquilo que era errado com um único erro: ter comido do fruto proibido, como nosso representante. Família destruída, filhos que mataram um ao outro. Adão entrou o pecado e morte. Isso aí. Com Adão entrou o pecado e a morte. Verdade. Por causa do erro dele entrou o pecado e a morte. Imagina a consciência de Adão ser expulso do paraíso. Isso aqui vocês gravem bem. Por causa de Adão, ele foi expulso do paraíso. Por causa de Adão, a família dele foi destruída. Por causa de Adão, sofremos dores por conta do nosso trabalho. Por causa de Adão, as mulheres sofrem ao ter filhos. Por causa de Adão, a terra parou de produzir coisas boas. A terra começou a produzir erva daninha, ambrólios. Começou a produzir coisas ruins, a produzir coisas maus. A terra foi abalada por conta de um pecado. E aqui eu não estou aqui para falar de pecado, não. Eu não estou aqui para falar sobre isso. Mas como é que um pecado pode ser trágico nas nossas vidas. E isso ele cometeu. Cometendo isso, ele como representante, entrou tudo isso, gerou tudo isso. Mas o mais interessante da palavra, como eu disse aqui, Adão prefigurava um novo Adão, aquele que estava para vir. E aquele que estava para vir se chama Cristo Jesus. E Paulo entrou aqui muito bem explicando sobre Cristo. Quando ele entra e fala sobre Cristo aos romanos, ele está falando: olha, o primeiro Adão foi errante, ele errou. O primeiro Adão trouxe a morte. O primeiro Adão fez tudo aquilo que era errado. Mas tem um segundo Adão que está aí nas nossas vidas, que chegou e cumpriu aquilo que era certo. Na própria leitura, continuando a leitura, no Romanos 5, versículo 15, todavia, não é assim. O dom gratuito e a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, e muitos, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente uma pessoa, porque julgamento enviou... Desculpa, gente, é por causa da minha vista mesmo. Aqui a imagem é meio ruim. Foi somente por um só. Desculpa, eu não vou conseguir ler por causa eu tenho que pegar uma luz para botar aqui, sério. Mas assim, eu tenho a leitura da palavra. Gostaria que vocês estivessem lendo mais. Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele cumpre o seu ministério, ele cumpre trazendo para nós a liberdade. Jesus, quando ele vem à Terra, ele vem para cumprir todos os requisitos que tinha para ser cumprido para nos trazer liberdade.
E aqui o interessante, porque de Adão até Moisés, aquelas pessoas que morreram por conta do pecado adâmico. Mas em Moisés é lançadas as leis, para que venha dizer o quê? Para que o homem não venha dizer que está sendo injusta a sua morte. E existem algumas leis, as leis morais de Deus. Existem algumas leis a qual Deus colocou. A primeira lei foi a lei do não. Não faça isso que é errado. Mas ele se perdeu. Adão se perdeu. E Moisés, Deus traz os 10 mandamentos. Traz os 10 mandamentos. Adorar somente o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Adorar a Deus com não julgar seus irmãos, não matar seu irmão, não dar falso testemunho. Deixa eu só desligar aqui, senão vai cair a live. Só um minutinho. Senão ia cair a live no Facebook, por direitos autorais. Então assim, em Moisés, quando Deus traz os 10 mandamentos, Deus está fazendo assim, olha, para que não venha se dizer que é injusta a sua morte, Adão pecou, mas você tem aqui, 10 mandamentos para você cumprir. Moisés ainda traz mais 503, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, são 513 leis. Posso estar errado, tá? Confere aí, se alguém souber pode falar. São 513 leis o total, se eu não estou enganado. Posso errar um pouco. Se eu errar, eu errei para mais, eu errei para menos. Eu acho que até mais. São 513 leis o total, se eu não estou enganado. Então, é apresentada leis ao homem, para você não fazer tal determinada coisa. E aqui a gente começa a entender a questão da liberdade. O primeiro homem tinha liberdade, tanta liberdade que só foi colocada a ele, imputada a ele uma única lei. Não faça isso. Não faça isso. Não coma do fruto proibido. Com nós não. No tempo de Moisés, já foi um tempo a qual foi levantada as leis para aqueles homens ali, para aquelas pessoas que viviam naquele tempo, um monte de lei para a qual eles tinham que viver e fazer, um monte, cumprir todas as leis para que pudesse alcançar a salvação. E qual deles cumpriu? Qual de nós cumprimos todas as leis? Nenhum de nós alcançamos tal coisa. Nenhum de nós conseguimos alcançar tal benefício. Porque se a gente conseguisse cumprir todas as leis, não precisaria vir Cristo. Não precisaria vir Jesus. Então nenhum de nós cumpriu ou cumpriria todas as leis. E eu não consigo entender nos nossos dias quando eu falo, por isso que eu falo, que o meu ministério de ensino é para trazer leveza, tirar peso. Eu não consigo entender como é que a gente consegue viver num sistema religioso a qual as pessoas tentam colocar pesos de cumprimento de lei, no qual não conseguiríamos cumprir nenhuma das leis. Ah, Kleber, você está querendo dizer o quê? Que a gente não tem que cumprir? Claro que não. Claro que não. A gente tem que cumprir a lei sim. Nós temos que cumprir as leis de Deus. Nós temos que cumprir os mandamentos de Deus. Mas assim, isso não é uma coisa que a gente tem que carregar peso. Isso tem que ser algo natural. Algo que a gente tem que fazer por amor a Deus, não por imposição de homens. Porque a gente acaba tirando a escravidão, quando a gente fala de escravidão, e esse foi o primeiro tema que Deus colocou no meu coração e eu estou trazendo como tema isso. Por quê? Porque muitas das vezes Adão nos escravizou pelo pecado. E a religiosidade nos escraviza pelo pecado. As pessoas o tempo todo estão sempre no 611. Amém. Mas com os 10 mandamentos. Pode ser. Eu errei para menos, então. Eu sabia que eu estava errando para menos. Mas eu vou conferir. Eu vou dar essa informação durante a semana. Então, assim, quando Adão pecou, nos trouxe a escravidão do pecado. Os líderes hoje nos trazem a escravidão da lei. Alguns líderes, não estou falando todos. Alguns líderes nos trazem a escravidão da lei, fazendo a mesma coisa do que os fariseus faziam no passado.
fazendo as mesmas coisas que os doutores da lei fizeram no passado, nos colocando fardos pesados a qual eles não conseguem carregar. De igual modo, os liberais nos traz a escravidão da liberdade. Caraca, a gente vive num mundo no qual a gente não consegue entender o que é certo e o que é errado, porque a gente fica dividido em dois pensamentos. Mas muitas das vezes a gente não pega a palavra, a gente não consegue entender aquilo que Deus está querendo nos dizer, aquilo que Deus está querendo nos direcionar. Não conseguimos entender aquilo que a palavra quer nos dizer. E é isso, eu quero que vocês entendam. Esse é o que eu quero que vocês entendam. Eu estou chamando vocês ao entendimento, para que a gente venha entender as leis de Deus, aquilo que Deus ordenou para nós, para que a gente venha entender Cristo nessa história. Para que a gente venha entender Cristo, compreender Cristo, tudo que Cristo representa para nós, a gente precisa entender o que a escravidão fez conosco. O que a escravidão tem feito conosco. E muitas das vezes a gente fica preso, limitado, por conta do questionamento da obediência da tal lei, das tais leis, a qual algumas coisas assim caducou. E eu provo. E a gente vai provar isso durante nossos estudos. Algumas coisas caducaram. E não sou eu que estou dizendo, tá? A própria palavra vai dizer. Fazendo a leitura de Hebreus, fazendo a leitura de próprio Romanos, fazendo a leitura de muitos e muitos outros livros, a gente vai entender que muita coisa passou. Mas a gente tem que obedecer, temos que obedecer a lei sim. Temos que ser fiel a Deus sim. Nós temos que fazer isso por amor, por desejo de amar o Senhor e tentar cumprir todos, ainda que a gente não consiga. Mas de ter em nosso coração a sinceridade de dizer: Pai, eu não consigo cumprir isso daqui. Até aqui eu consigo ir. Senhor, nessa estrada das leis, vamos botar aqui, como minha irmã colocou, 611, eu não tenho certeza. Como eu falei, vou só pesquisar e vou estar passando. Durante a semana eu vou estar colocando. Vou usar o termo que ela colocou. Vou usar o que ela colocou aí. 611 leis. Pai, eu consigo cumprir. E olha que eu vou chutar alto, hein? Eu sei que ninguém cumpre isso tudo não, tá? Vou chutar alto. Senhor, eu consigo cumprir 400. Fiel. 400 fiel. Mais 611. Mais 211 não. Essas 211 eu preciso do Senhor. Então a gente precisa ter essa verdade com o Senhor. Porque eu escuto assim, muita gente falar muita coisa e o cumprimento não é aquilo que ela está falando. Então a gente não tem que mentir. A gente tem que falar a verdade. Não conseguimos cumprir. Mas por isso desistiremos? Claro que não, pô. Óbvio que não. Temos que cumprir. Porque é mandamento de Deus. Temos que cumprir. Porque é a palavra de Deus. Mas também temos que entender que somos seres limitados. Temos que entender que não conseguiríamos cumprir nada. Não conseguiríamos cumprir tudo. E nem nunca iremos cumprir. Porque se a gente fosse cumprir, se a gente conseguisse cumprir, que Jesus Cristo não precisaria vir. Então, a liberdade que o homem tinha é interrompida em Moisés. É interrompida em Adão. A liberdade que o homem tinha é interrompida em Adão. Quando Adão peca, quando Adão erra. O homem já passou, já não tem mais liberdade. O homem agora já passou, não tem mais comunhão. Perdeu comunhão com o Pai. O Senhor já não vem mais na virada da tarde para conversar com o homem. Cessou, interrompeu. Interrompeu esse processo. O homem estava vivendo debaixo de escuridão. Salvos tais homens quais conseguiram ouvir a voz de Deus.
tais homens como, na mesma época, após Adão, Jó, Enoque, Abraão, Noé, Isaac, Jacó, José, tais homens que conseguiram ouvir a voz de Deus, até que chegasse a Moisés. Mas não era algo incomum, não era algo mais pessoal. Era algo pessoal, algo que eu pudesse chegar, meu pai, estou precisando de ti. Pai, vem para cá, pai, segura na minha mão e vamos caminhar. Não era mais assim. Era algo mais difícil. Era algo mais complexo, mais difícil. Perdeu o relacionamento. Perdeu o total relacionamento. O homem perdeu o total relacionamento com o Pai, com o Criador. E a lei veio para trazer, não liberdade, porque a lei não veio trazer liberdade. Muito pelo contrário, a lei veio para te acusar do seu pecado. A lei veio para trazer a condenação do seu pecado. Poxa, essa semana eu vou estar comprando o abajurzinho que melhora, facilita a leitura, porque realmente a minha luz aqui é baixa. E se eu aumentar vai ficar muito claro para vocês verem. Mas é muito interessante a leitura. E eu vou estar lendo durante a semana a leitura de Romanos. Essa leitura aqui é maravilhosa. Então, está te condenando. A lei nasceu para te condenar, para dizer que você está errado naquilo que você está cometendo. E fazendo isso, Deus fazendo isso, o homem, a liberdade do homem foi estreita. Não era larga, aberta, agora se estreitou. Se estreitou de uma tal forma no qual o homem não consegue mais ter relacionamento com Deus. Era difícil, não era algo comum. O relacionamento do homem com o Senhor era algo difícil. Viviam debaixo de jugo da lei. Uma vez que você cumprisse a lei, show. Uma vez que você não cumprisse a lei, morte. Morte. E o homem veio morrendo. Nos seus delitos, nos seus pecados, até conhecer quem? Cristo. Até que Cristo apareceu, o homem estava literalmente debaixo do jugo da lei. Mas quando Cristo apareceu, quando se tornando o novo Adão, o novo representante, o nosso novo representante terreno, ele faz a mudança, converte o estado de pecado de Adão com o estado de graça e justiça. Graça e justiça em Cristo. E isso é o mais interessante, porque outrora nós estávamos afastados de Deus por conta dos nossos delitos e pecados. E agora estamos em Cristo, estamos juntos a Deus pela graça, o favor imerecido. Nós não merecíamos e nenhum de nós merecemos. Nenhum homem merece alguma coisa, mas Deus prove a Deus nos amar tanto que nos trouxe essa liberdade novamente. E essa liberdade a gente só consegue alcançar em Cristo. E é nessa liberdade, deixa eu ver a hora, tenho 10 minutos, é nessa liberdade que eu quero trabalhar na próxima semana, mais ainda essa liberdade. Mas entender que Cristo, sendo Cristo, o novo Adão, o novo representante, assim como por um homem, Adão, entrou o pecado, em Cristo entrou a graça. Em Cristo entrou a liberdade pela graça. Porque eu e você não merecíamos. Vocês pensam, irmãos, comigo? A gente vai entrar na liberdade da obra de Cristo da liberdade. Mas vamos entender. Cristo nasceu. Começou seu ministério aos 30 anos e morreu aos 33. 3 anos de ministério.
tem teólogo, vai entrar na teologia 3 anos e meio. 3 anos e meio, exatamente. A gente coloca 3 anos, corrigindo aí, mas se a gente for mais... uma exegese mais firme, em torno de 3 anos e meio de ministério, na realidade. Mas assim, é mais uma questão mais estreita de uma exegese do texto. Mas vamos lá. 3 anos de ministério. Cumpriu toda a lei. 611. Cumpriu toda a lei. Toda. Toda a lei Cristo cumpriu. Ah, mas Cristo era Deus. Era Deus, 100% homem, 100% Deus. E ele esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou de si próprio, se tornando vergonha. Se tornou homem, maior vergonha. E tem gente que tem maior amor por carne, né? Por esse troço aqui, ó. A vaidade humana. Deus se humilhou, se tornando homem. Cumpriu aquilo que era pra gente cumprir, mas a gente não conseguiria nunca. O desejo do conhecimento do bem e do mal jamais iria nos deixar fazer. Jamais iria deixar o desejo do conhecimento do bem e do mal, jamais nos deixaria cumprir a lei. Jamais iria nos... E olha, eu estudei sobre isso daí, eu vi uma pregação de um pastor falando, e é um pastor que eu gosto muito. Pastor Neil Barreto. Foi ele que falou ou foi Augusto Nicodemos? Agora eu estou em dúvida. Acho que foi Augusto Nicodemos. Ele falou uma coisa que é muito interessante. Como Adão era nosso representante, era o nosso primeiro representante, pecou, e ele pré-anunciava, perfigurava o novo Adão que iria de vir, o próprio Cristo, qualquer um de nós iríamos cair no mesmo erro de Adão. E ache você que não. Porque hoje você está liberto pela mente de Cristo, porque você só alcançou a liberdade hoje porque Cristo te escolheu, porque Cristo se apresentou a você, porque Cristo te chamou para perto. Porque outrora, quando Cristo não estava com você, você vivia uma vida dissoluta de pecado, e tu acha que a sua vida dissoluta de pecado iria fazer com você não querer que Adão fez? Ah, eu não vou fazer. Se fosse eu, jamais faria. Sinto te informar, faria. Sinto te informar, faria a mesma coisa que Adão fez. Todos nós. Dá para tirar por nós mesmos, porque outrora eu, hoje convertido em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, que me resgatou do lamaçal do pecado, outrora eu não queria saber, não sabia nem quem era Deus, cara. Eu lá queria saber quem era Deus, quem era o Senhor. Eu queria viver uma vida dissoluta, uma vida de bebida, uma vida de droga, uma vida de prostituição. Mas o Senhor nos escolheu, me escolheu, nos escolheu você, cada um que está assistindo essa live aí, te escolheu para te trazer liberdade. E Cristo se tornou maldito por nós. Desceu à terra, cumpriu toda a lei. E o salário do pecado é a morte. Mas, irmãos, como pode isso? Se o salário do pecado é a morte, se Cristo cumpriu tudo, por que ele morreu? E essa é a pergunta. Me pergunta, irmão. Fale aí. Tem uma chamada aqui pra mim. Vou ver mais pra frente. Deixa eu terminar aqui. Tem um negocinho ali. Alguém tá chamando pra fazer live comigo. Não sei quem é, mas vamos ver daqui a pouco. Me responde aí essa pergunta. Se Cristo cumpriu toda a lei, por que ele morreu? Justamente essa é a pergunta.
Se o salário do pecado é a morte, uma vez que ele cumpre tudo, por que ele morre? Alguém se habilita a responder aí? No grupo, pessoal do grupo aí, ó. Eu não consigo ver muita gente visualizando a live, não. Eu sei que tem bastante gente. Porque toda hora sobe rosto, desce rosto, sobe figurinha, desce figurinha. Uma hora tem 7, 10, 20 pessoas, outra hora tem uma, duas. Não, morreu para trazer vida, eu sei. Mas assim, por quê? Se ele cumpriu toda a lei, por que ele morreu? Se o salário do pecado é a morte, como é que uma vez que você cumpre toda a lei, você cumpre tudo aquilo que tem que ser cumprido, por que você morreu? É uma pergunta difícil, não é uma pergunta fácil, não. Morreu para trazer vida? Com certeza. Ele morreu para trazer vida. Mas por que ele morreu? Eu quero aguçar o desejo de vocês. Pensar mais. Eu não quero... o bom do filho, olhando a pessoa cara a cara, para quem conhece as minhas aulas sabe que ainda é mais... Eu entro mais. Eu gosto uma hora, eu vou fazer a live, vou terminar daqui a pouquinho. 1 hora, terminei. Mas minhas aulas é 2, 3 horas. Todas as minhas aulas é de 2, 3 horas, se não mais. Eu comecei uma aula uma vez 7 horas e fui terminar 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Morreu para pegar a chave da vida da mão do diabo. Morreu para pegar a chave da vida da mão do diabo. Também. Ó, vou ajudar, hein? Vai ajudar. Ele é o novo Adão. Ele se tornou o novo representante. E ele precisava vencer a morte. E como você venceria a morte? Como você venceria a morte? Isso aqui é um julgamento que está tendo. O Senhor é juiz. O Senhor é Pai. O Senhor é Senhor. O Senhor é Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. Juiz. E ele sendo juiz, deixa eu ver o que minha mãe botou. Acredito que ainda que ele tenha cumprido a lei, nós não cumprimos. E por isso ele precisou morrer por nós. Sim, pô. É isso aí, é nesse viés mesmo. É nesse viés aí mesmo. Deixa eu ver, tem mais uma resposta aqui. Pois a morte entrou através do primeiro homem. Sim. Também é essa é a resposta também. Mas olha só. O nosso primeiro representante entrou o pecado. Em Adão entrou o pecado. Já em Cristo entrou a vida. Mas como que entra a vida uma vez que ele cumpriu toda a lei e morreu? Porque Deus, como juiz, ele lançou uma palavra no primeiro Adão. E o primeiro Adão falhou. O segundo Adão, por isso que a palavra, logo no final do versículo 14, está escrito lá, Adão, ao qual prefigurava aquele que havia de vir. E próprio Senhor vai dizer que antes que o mundo fosse feito, ele já tinha se entregado por nós. Então, assim, o segundo Adão, aquele que já tinha se entregado por nós, porque a gente já começa a entender mais ainda que o homem não tinha condição nenhuma de alcançar a Deus, se não fosse por Cristo. Se não fosse por Cristo, um homem nenhum conseguiria alcançar Deus. Mas o Adão pecou. Se você estivesse no lugar de Adão, você faria a mesma coisa. Se você estivesse no lugar de Adão, você faria a mesma coisa. A mesma coisa. Estaria no mesmo erro. E Jesus, sendo o novo Adão, aquele a qual Deus colocou. Lembra daquele cara lá, há anos atrás, aí, com essa doença maluca aí que tomou conta do mundo? Não vou falar o nome porque eu não sei se vai ser bloqueado ou não vai ser.
Então eu prefiro não falar. Tomou o mundo todo. Deu ruim, chapa esquentou. Mas teve uma pessoa que pegou. Teve o primeiro. E o primeiro devastou o mundo. É a mesma coisa. O representante da nossa república, o Bolsonaro, com uma caneta ele pode guerrear com quem ele quiser e a nação brasileira vai entrar em guerra ainda que você não queira, porque ele é nosso representante legal. Deus, em Jesus Cristo, fez ele nosso novo representante. E como vencer a morte, se não pela morte? Como vencer a morte, se não pela morte? Foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi vencer a morte pela morte. Ele cumpriu tudo o que tinha que cumprir. Na cruz, tem gente que faz isso daí, foi muito incrível. É muito incrível estudando. Muito incrível. Eu não sei se eu tenho tempo de falar sobre isso. 9:02. 5 minutinhos eu vou terminar. 5 minutinhos? 5. 9:02. Para me terminar, para a semana que vem eu falar sobre os benefícios da liberdade em Cristo. Para a gente tentar compreender o quão grande foi a liberdade que nós alcançamos em Cristo. E a gente entrar na mais polêmicas, na parte polêmica da situação. A gente vai entrar mais. A gente gosta disso. A morte de cruz era vergonhosa. Sim, a morte de cruz era vergonhosa. Mas Jesus não era o único que morreu de morte de cruz. Tinha 2 ladrões do lado de Jesus que morreram de igual modo, igual ele. Morte de cruz. Então a morte de cruz era vergonhoso? Claro que era, pô. Horrível. Mas o problema também não era a morte de cruz somente. O problema não foi as chibatadas que Jesus tomou. Não foi o castigo de Roma, o poderio de Roma, o poderio do homem sobre Jesus, esmagando Jesus. Não. Porque isso todos os homens passavam. Jesus foi mais? Jesus foi além? Claro, Jesus foi além. Um homem comum não suportaria? Um homem comum não suportaria, mas Jesus suportou ainda sendo um homem comum, por nós. Ainda por nós, um homem comum, porque ele não apanhou e nem sofreu como Deus, cara. E muito pelo contrário, tá? Deus se afastou dele por conta do pecado. Por conta do pecado que ele não cometeu, mas ele puxou para ele a responsabilidade do pecado adâmico, de todos os pecados da humanidade para ele. Ele puxou para ele. Ele puxou. E Deus se afastou. Um homem comum não conseguiria passar. Conseguiria. Porque Jesus, naquele momento, ele era um homem comum que estava passando. Que sofreu o jugo, o peso, o esmagar de Roma. E dos judeus, porque pagavam. Porque queriam que Jesus fosse morto. Queriam porque queriam que Jesus fosse morto. Então o homem comum foi para a cruz. O homem comum sofreu. O homem comum passou por tudo isso. Verdade. O homem comum passou por tudo isso. Foi pendurado naquele madeiro e morreu. Verdade. Todos os homens que estavam ali com ele passaram por isso. Os 2 ladrões que estavam com ele também foi esmagado por Roma. Sofreu o peso de Roma. E foram pendurados na madeira e também morreu. Mas aí que está a chave da coisa. Aí que está a situação. Cristo puxou para ele o pecado da humanidade. O maior medo de Jesus, e isso é bíblico, o maior medo de Jesus não foi o momento de estar apanhando, não foi o momento de estar na cruz, nem tampouco foi o momento da sua morte, porque ele morreu bem tranquilo, está consumado. Foi o momento que ele viu que Deus não estava mais com ele, que a presença de Deus não estava mais com ele.
Ele olhar para Deus e Deus está de costa. Tem noção? O que é isso? Carregar sobre si todo o pecado. Aquela mentira que a gente conta no dia a dia, que alguém liga e a gente não quer atender. Pô, tô ocupado agora, tá fazendo nada, tá vendo televisão. Pô, tô ocupado agora, mas depois eu falo contigo. Ah, é mentirinha. É mentirinha, pequenininha. O ladrão que tá roubando agora, você que tá contando a mentirinha pequenininha, é a mesma coisa. Não existe pecado, pecadinho, pecadão, não existe escala de pecado para Deus. E esses pecados, tanto adâmico como os pecados da humanidade, todos eles sobre um só. Sobre um só. O interessante da palavra é que é muito interessante, por causa de um pecado, toda a humanidade sofreu. E por causa de muitos pecados, a graça foi alcançada. Por causa de muitos pecados, a graça foi alcançada. Presbítero Maurício, a paz de Cristo Jesus, estamos juntos, varão. Obrigadão. Por causa de muitos pecados, a graça veio. Mas se isso daí não te emociona, é verdade, mano. Se isso não te emociona, tem alguma coisa de errado, mano. Para quem entende, sendo cristão entende, você que não está entendendo, eu não entendi nada. Bota aí para mim, não entendi nada, me explica de novo. Eu te explico, mas não tem problema nenhum. Eu prefiro explicar 1000 vezes isso do que te deixar com dúvida. Eu prefiro te explicar 1000 vezes isso do que te deixar com dúvida. Então assim, é surreal o que Cristo fez. Cumprir tudo certo e morrer. Cumprir tudo certo e morrer. Por mim e por você. Cumprir todos os desígnios de Deus e morrer. Cumprir toda a vontade de Deus e morrer. E olhar para Deus. Imagina. Cumprir tudo. Senhor, eu cumpri tudo. Eu sou sanguíneo, gente. Sanguíneo não, eu sou colérico, tá? Mas assim, eu sou sanguíneo quando eu falo que eu sou sanguíneo. É que eu gosto de movimentar. E ficar preso aqui é muito ruim. Deus vai abençoar, hein? Botar as câmeras, que eu vou ficando todo igual maluco aqui dentro. Mostrar minha empolgação. Mas caraca, cara, se pensa comigo. Você cumprir tudo certo. Tudo certo. Morrer. E antes da tua morte, Deus se afastar de você, a presença de Deus se afastar de você. E era isso que ele estava com medo. Quando ele entra no Getsemane, quando Jesus entra no Getsemane e fala, se possível, afasta de mim esse cálice. Era o cálice da ira de Deus que estava para ser derramado sobre a vida dele no momento que ele pegasse os pecados da humanidade e trouxesse para ele. É isso. Como é que Deus é fiel nas nossas vidas? Irmãos, aqui eu vou estar encerrando a nossa live, porque eu quero deixar aguçar o desejo de vocês de busca da palavra. Eu quero deixar e aguçar o desejo de vocês de entender e compreender mais e mais a morte expiatória de Cristo Jesus. Para que a gente venha entender da escravidão à liberdade, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender o que Cristo fez na cruz. Precisamos entender como é que entrou a escravidão nossa. A nossa escravidão através de Adão e a nossa liberdade em Cristo. Os benefícios da nossa liberdade, a gente vai estar falando no tanto quanto na próxima semana. Então, irmãos, muito obrigado por você ter separado 1h, deixa eu ver aqui, 1h10, como eu falei, eu vou encerrar agora, para a gente não cair, a nossa live não cair, não ficar muito extensa, o Instagram não bloquear a nossa live. O grupo no Facebook até vai embora, porque a gente gravava horas e horas de culto.
Então, assim, só para o Instagram não derrubar a nossa live, não ficar aí, a gente perder nossa live, então vou estar encerrando. E eu vou estar falando mais durante a semana. Durante a semana a gente vai falando mais. Irmãos, existe aí a caixinha de perguntas. Se você tem alguma pergunta a fazer, tem meu WhatsApp. Meu WhatsApp está no meu Instagram. Meu WhatsApp está no grupo. Você tem acesso direto no grupo, então você tem acesso direto ao meu WhatsApp. Você consegue mandar uma mensagem direto para mim. Vai direto para mim mesmo. Esse é o meu número. 992585787 22. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tiver, mano, coloca aí pra mim. Porque eu prefiro que você pegue e aprenda. Eu não me importo de explicar 1000 vezes. Explico 1000 vezes pra você. Mas eu prefiro que você aprenda do que você saia daqui com dúvida. E isso vai me fazer muito mal. Tá? Então assim, entra, pesquisa. Tá com dúvida, faz pergunta. Não concorda comigo, fala. Eu não concordo com você, não concordo com você nisso, naquilo outro. Amém. A gente está aqui para discutir a palavra de Deus. Discutir de forma coerente, de forma sóbria, de forma inteligente. A gente está aqui para ficar brigando, de guerrinha um com o outro. Lá, jamais. Não espere de mim isso daí, que eu não vou fazer isso nunca. Longe de mim. Deus me livre e guarde. Viver de treta em rede. Não. Nós estamos aqui para esclarecer a palavra de Deus. Eu espero que todos vocês tenham amado o estudo. Espero contar com vocês na próxima semana no nome santo do Senhor Jesus. Sexta-feira que vem tem mais. Durante a semana no Instagram, você que me segue aqui, vai para o Instagram, me segue lá. Vocês vão ver toda hora, todos os dias eu vou estar mandando alguma coisa. Caixinha de perguntas e aí vai. Kleber da Costa, Kleber com C. Kleber da Costa N. Mãe, a senhora está online aí? Coloca para mim meu Instagram aí no grupo, por favor. Kleber da Costa N. @outlook. Kleber da Costa N, esse é meu Instagram, tá bom? Já tá falando e-mail, doideira. Então assim, muito obrigado, tenha uma boa noite, que Deus, Jesus venha estar nos abençoando, nos dando o resto de semana abençoada, debaixo do querer e da vontade dele. Aqueles que não são cristãos, você que está aí, que me segue, que está me seguindo, que veio assistir a live, que não é questão, que o Senhor, o Espírito Santo venha te encontrar ainda essa semana. De preferência agora, nesse momento, o Espírito Santo venha estar te visitando. Mas que essa semana venha ser semana de livramento para você, que se encontra aí afastado do Senhor, e que o Senhor venha estar te encontrando, te abraçando, te beijando, porque Ele te ama, Ele gosta muito de você. Amém? Fica com Deus, muito obrigado por tudo mesmo. Semana que vem tem mais. Semana que vem eu espero por você, tá bom? Fique com Deus, tchau. Tchau, Instagram. Você vai ser o primeiro a cair.